Bom dia a todos, eu sou a Carol. Em nome do grupo, eu cumprimento em especial a professora doutora Carla de Labona, que ministra a disciplina de Direito Internacional Privado, e cumprimento também os colegas aqui presentes. Então, nosso trabalho, ele tem o objetivo de apresentar um estudo sobre as obrigações contratuais e extracontratuais. O estudo ele se dará através da explanação de conceitos chaves a respeito do assunto e por meio de entendimentos doutrinários irá se buscar a elucidação dos elementos caracterizadores das obrigações contratuais e extracontratuais do direito internacional privado. Assim, será possível entendimento claro e satisfatório sobre a temática, que é utilizada e aplicada todos os dias nos tribunais brasileiros e estrangeiros, considerando a multiplicidade de contratos concluídos ao redor do mundo e a consequente ocorrência de problemas contratuais. O assunto ele é disciplinado por inúmeros tratados internacionais e pela autonomia da vontade. A autonomia da vontade ela tem um caráter ímpar nas relações contratuais. Conforme se estuda no direito internacional privado, a autonomia da vontade ela marca a transição entre o direito internacional privado moderno e o direito internacional de caráter hipermoderno, prezando pela vontade das partes e considerando as questões específicas de cada uma para a determinação do direito indicado que regerá as relações privadas. Então, mesmo que exista uma pré-definição da legislação aplicável, as partes elas podem modificar pela autonomia da vontade e cabe ao juiz se atentar no sentido da legislação aplicável ser decorrente da lei indicada ou em decorrência da vontade das partes. A LINDB, no caput do artigo 9º, ela prevê que para aplicar e reger as obrigações, será aplicada a lei do país que se constituírem. Essas obrigações referidas, elas são tanto contratuais como as extracontratuais. As contratuais, elas decorrem da vontade das partes, como, por exemplo, os negócios jurídicos e os contratos. E as extracontratuais, elas provêm de atos ou fatos aos quais a lei atribui eficácia vinculante, independentemente da vontade, como, por exemplo, responsabilidade por atos de terceiros. A diferença estabelecida pela LINDB, referente aos tipos de obrigação, diz respeito apenas da determinação da lei a reger cada qual, pois em se tratando de obrigação extracontratual, que está disposto no artigo 9º caput, a lei aplicável será a do país em que ela se constituir, e em se tratando de obrigação resultante de contrato, que está no artigo 9º, parágrafo 2º, será a lei do lugar em que residir o proponente. Agora passamos para a obrigação proveniente de contrato. Os contratos internacionais, eles surgem quando há manifestações de vontade conectadas a mais de um ordenamento jurídico extraterritorial, podendo ser em razão da nacionalidade, do domicílio, do lugar da constituição ou do lugar da execução. Nessa linha, a conectividade exterior de um contrato internacional se dá em razão da condição das partes que têm domicílio ou nacionalidade diversos, ou em virtude do local de sua celebração e posterior execução. Então, quando um contrato internacional nasce, surge a dúvida relativa à lei aplicável para sua regulamentação, sendo necessário recorrer ao direito internacional privado para a resposta correta da questão. Em 1994, ocorreu no México a 5ª Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado da Organization of American States. A convenção ela foi, inclusive, aprovada pelo Brasil e ela traz em seu artigo 1º a seguinte definição. Deve ser entendido que um contrato é internacional se as mesmas partes têm a sua residência habitual ou estabelecimento em diferentes estados-partes, ou se o contrato tem vinculação objetiva com mais de um estado-parte. A partir da definição supramencionada, entende-se que o contrato internacional é um instrumento especializado do direito internacional privado que busca regular uma relação jurídica envolvendo duas partes, sendo que esse objeto detém um ou mais elementos de extraneidade, que seriam as características que ligam um contrato a mais sistemas jurídicos, e possui com um ou mais sistemas jurídicos distintos, vínculos, com um ou mais sistemas jurídicos distintos. Além disso, por serem considerados instrumentos de ação do comércio internacional,
podem ser estudados de acordo com um critério jurídico, ou seja, fatores que conectam o contrato a mais de um ordenamento jurídico ou critério econômico, como o fluxo de valores e bens entre dois sistemas. Então, conforme já visto, a obrigação proveniente de contrato será constituída no lugar em que residir o proponente. Isso consta no artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. A grande questão que o Valério Mazzoli destaca é o porquê a LINDB pretendeu estabelecer regra específica para os contratos diversa da prevista no caput do artigo 9º. Em resposta, o referido doutrinador ele conclui que, por serem a priori os contratos internacionais celebrados entre ausentes, isto é, entre partes com domicílios diversos que negociam entre si por meio de proposta ou aceitação à distância, seria impossível determinar o lugar da constituição da obrigação à luz do caput do artigo 9º da LINDB, para o fim de se conhecer o direito aplicável. Daí a razão de o legislador ter adotado o critério específico para esse caso, dizendo ser a obrigação proveniente de contrato constituída no lugar de residência do proponente. Destaca-se que a escolha do critério residencial em detrimento do critério domiciliar se deu em razão de ser a residência mais afinada à mobilidade dos negócios, característica não sempre presente na conexão domiciliar. Então é importante mencionar que a regra do artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB, não impede que as partes escolham expressa ou tacitamente o local em que se considera concluído o contrato, considerando que não há norma que impede a autonomia da vontade das partes. Alguns autores, como Haroldo Valadão, entendem que o verbo reputa-se, que está empregado pelo parágrafo 2º do artigo 9º, ali está como um sinônimo de presume-se, pelo que cobre sempre o princípio da autonomia da vontade, abrindo a tradicional ressalva, abre aspas, salvo estipulação em contrário, fecha aspas, ou em falta de vontade expressa ou tácita. Dessa forma, a regra passa a ser a de que a obrigação proveniente de contrato se reputa constituída no lugar em que residir o proponente, salvo estipulação, seja ela expressa ou tácita, das partes em sentido contrário. Passamos então para a obrigação no exterior destinada à execução no Brasil. O artigo 9º, parágrafo 1º da LINDB, possui a seguinte redação: destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Então, por oportuno, destaca-se que a execução da obrigação no Brasil ela pode decorrer da vontade das partes, manifestada nos instrumentos ou títulos respectivos, sendo que apenas se não houver determinação do local de execução pela vontade expressa das partes é que se vai aferir, em razão da natureza da obrigação, a destinação da execução no Brasil. Então, a respeito do assunto, o Valério Mazzoli, ele leciona. Em suma, à luz do artigo 9º, parágrafo 1º da LINDB, se a obrigação depender de forma essencial, segundo a legislação brasileira, a observância desta será imperativa, quando a obrigação, constituída no exterior, se destinar à execução no Brasil, quer a execução tenha sido ou não determinada pela vontade das partes. Assim, se uma obrigação constituída, lures, demandar escritura pública para ser executada no Brasil, sem essa formalidade não poderá aqui ter valor, ainda que nos termos da lei estrangeira possa realizar-se por instrumento particular. Destaque-se então que a LINDB ela abre exceções aos chamados requisitos extrínsecos formais do ato. E na redação do artigo 9º, parágrafo 1º, as peculiaridades da lei estrangeira quanto a tais requisitos serão admitidas no Brasil. Para grande parte dos doutrinadores, o que o dispositivo em questão pretendeu impor é que os requisitos extrínsecos do ato jurídico, como, por exemplo, a maneira em que deve ser redigido o contrato, qual o número de testemunhas ou o idioma utilizado, eles devem obedecer às determinações estabelecidas pela lex causae. Dessa forma, quando assim exigida pela lei brasileira, apenas as obrigações que se executam no Brasil deverão observar a forma essencial. Já as obrigações sem ordem de execução nacional estão dispensadas das solenidades previstas na legislação brasileira, regendo-se então exclusivamente pela lei do local de sua constituição. Portanto, as referidas obrigações
elas devem ser exequíveis no Brasil, não meramente acionáveis no país, podendo ter sido o ato ajustado para executar-se fora do Brasil, mas ser acionável em território nacional. Então, agradeço a atenção de todos e passo a palavra para a minha colega. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália De Biasi Salve e eu vou dar continuidade ao trabalho dos colegas, falando um pouco sobre obrigações por atos ilícitos, autonomia da vontade e também sobre a Convenção da ONU sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. Iniciando então sobre obrigações por atos ilícitos, é indubitável que a globalização nos dias de hoje nos deram a possibilidade de nós viajarmos para outros lugares, uma viagem turística, uma viagem de negócios, e isso pode causar acidentes em outros países em que nós não somos domiciliados. Então aí entra o direito internacional privado para tentar regular esses casos, esses acidentes, atos danosos que podem ocorrer em outros locais, outras localidades. Porém, também temos a possibilidade de que, com o avanço tecnológico, nós não precisamos sair de casa com tanta frequência. Então, nós temos essa dicotomia. Com a globalização, nós estamos saindo mais de casa e estamos mais propícios a sofrermos acidentes e atos danosos em outras localidades, mas também temos a possibilidade das tecnologias que podemos ficar em casa conversando, contatando com outras empresas, outros amigos de outros lugares sem precisar sair de casa. Então aí entram as regras das obrigações por atos ilícitos. A primeira regra é a regra lex loci delicti commissi. Me desculpem pela pronúncia do meu latim, mas a regra lex loci delicti commissi é a lei do local onde os atos danosos foram cometidos. Então, por exemplo, se eu sou brasileira e eu estou na França e eu sofri um acidente lá, aconteceu alguma coisa lá comigo, então a lei vai ser a da França, vai ser a legislação aplicada lá. Só que tem a possibilidade também de que em alguns países tal fato ser crime e em outros países não, ser um fato atípico. Então aí a gente usa a lex causi, a lei do caso. O direito brasileiro, nesse sentido, ele não tem uma lei específica que verse sobre isso, mas existe também o artigo 9º da LINDB, que ampara todas essas obrigações. Então, se vocês me derem licença, eu vou ler para vocês o que diz o artigo 9º da LINDB. Diz assim: para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Então, é exatamente aquele mesmo exemplo. Se nós estamos, sei lá, na Itália e um brasileiro atropela um italiano de lá, vai ser regido pela legislação italiana. Então, essa regra da lex loci delicti commissi, ela é aplicada no mundo inteiro, basicamente. E é aí que o ofendido tem a garantia de cobrar os prejuízos do autor do ilícito civil, e por isso que ela é tão expandida no mundo. E a doutrina entende que essa regra continua sendo ainda a mais justa, a mais objetiva e segura que nós temos. A segunda, então, é sobre os tratados internacionais. De acordo com eles, nós temos dois que versam sobre esse assunto: o Código de Bustamante e o Protocolo de São Luís sobre matéria de responsabilidade civil emergente de acidentes de trânsito entre Estados-partes do Mercosul, que teve a errata aprovada em 1997 no Paraguai. O Código de Bustamante, então, ele versa sobre isso no seu artigo 168, que diz o seguinte: as obrigações que derivem de atos ou omissões em que intervenha culpa ou negligência não punida pela lei, reger-se-ão pelo direito do lugar em que tiver ocorrido a negligência ou culpa que as origine. Então aqui continua indo ao encontro de tudo que a gente vem falando, de toda a regra anterior também. E já o Protocolo de São Luís, ele tem o seu artigo 3º que fala o seguinte:
Se no acidente participarem ou resultarem atingidas unicamente pessoas domiciliadas em outro estado parte, o mesmo será regido pelo direito interno deste último. Esse aqui é um pouco diferente, é uma situação diferente. Por exemplo, se estamos 2 brasileiros no Paraguai, vamos supor, e daí eu, sem querer, atropelo um outro brasileiro, a legislação não vai mais ser do local onde aconteceu o acidente, não vai mais ser do Paraguai, mas sim vai ser do Brasil a legislação aplicada, porque se trata de um conflito, de uma obrigação por ato ilícito entre 2 brasileiros. É isso que diz o protocolo. E também no artigo 4º fala que a responsabilidade civil por danos sofridos nas coisas alheias aos veículos acidentados, como consequência de acidentes de trânsito, será regida pelo direito interno do estado parte no qual se produziu o fato. Aí sim se mantém a legislação do local onde aconteceu o fato. E também cabe salientar aqui que a pessoa pode escolher o foro que ela quiser também, de acordo com o artigo 7º do protocolo. Pode escolher entre 3. O primeiro, o local onde ocorreu o acidente. O segundo, o domicílio do demandado. E o terceiro, ou o foro do domicílio do demandante. Agora também nós temos a terceira possibilidade, que é a flexibilização pela lex damini. O que seria isso? Seria trocar o local do ilícito, aquela regra que a gente viu primeiramente, da lex loci delicti commissi, pela lex damini, pelo lugar das consequências, porque nem sempre onde o fato ocorreu vai ser o mesmo onde as consequências se deram também. Então ali a gente troca a lex delicti pela lex damini, onde o dano ocorreu. Essa flexibilização pela lex damini, ela é muito usada já hoje pela Itália e pela Alemanha. Então também é importante eu frisar aqui para vocês que quando tem um fato que acontece e as consequências se dão em vários países, se estendem por vários países, a pessoa pode escolher qual legislação desses países, que aconteceram as consequências, ela quer. E aí vai caber ao magistrado decidir qual vai ser a mais favorável para a situação no caso. A quarta e última é sobre a obrigação ex lege. Então, nós temos vários tipos de obrigações que derivam de contrato, obrigações que derivam do delito, e essa aqui é a obrigação que deriva, então, da lei, da legislação. É aquela que se enquadraria na categoria dos quase contratos, que a gente aprende bem no início da nossa faculdade. Então, faz parte, por exemplo, dessa categoria das obrigações ex lege, a gestão de negócios, o enriquecimento ilícito, a cobrança do indébito, o usufruto inerente ao pátrio poder, a prestação de alimentos entre parênteses, a do tutor para com o tutelado e a indenização do possuidor pelas benfeitorias. Esses são alguns exemplos disso. A LINDB também, ela não versa, não tem nada expresso na LINDB sobre isso. Então, o que a gente aplica, a compreensão da doutrina é que se aplica o Código de Bustamante nos seus artigos 165, 220, 221 e 222. Sempre se aplica a ele, salvo em uma exceção, que é quando são as obrigações alimentares fundadas em relação de parentesco. Nessa vai ser sempre a mais favorável ao alimentando, então nem sempre será o Código de Bustamante que será usado. E a regra geral também é que o direito que estabeleceu é do direito que estabeleceu as obrigações ou a lei do lugar do fato que as originou. Agora, falando um pouco sobre a autonomia da vontade, ela é usada em quase todas as legislações e no Brasil não é diferente, apesar de a LINDB também não disciplinar sobre isso. Nós temos que a autonomia da vontade, ela deve sim ser usada, ela é aceita, então as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher, e nós temos no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que fala exatamente nisso,
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, como nós não temos nada expresso sobre isso, pode sim ser usada a autonomia da vontade no nosso ordenamento jurídico. E nós temos dois critérios para saber qual é a lei cabível. A principal, que é justamente de acordo com a autonomia da vontade, e o supletivo, que daí é definido pela lei da relação jurídica. Então, por fim, a gente tem que a autonomia da vontade é um elemento válido e, inclusive, fundamental no nosso ordenamento jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro. E agora, por último, falando sobre a Convenção da ONU sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias. Desde 2014, o Brasil é membro dessa convenção e aqui se trata de estabelecimentos desses contratos que estão localizados em vários lugares, em vários países diferentes. Então, por exemplo, é uma empresa, é uma rede de empresas que tem vários estabelecimentos, por exemplo, um na Itália, um na França, um na Alemanha, e eles são regulados, então, por essa convenção. O Brasil ratificou essa convenção e, então, portanto, essa convenção se tornou obrigatória. As decisões e os tribunais brasileiros devem seguir essa convenção da ONU sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. A minha parte seria isso. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Tayla Mar e dando continuidade às apresentações do meu grupo, eu vou falar um pouquinho sobre o contrato individual de trabalho e os conflitos interespaciais. Bem, o ordenamento jurídico trabalhista, quando entrou em contato com o direito internacional, fez com que surgisse um novo ramo do direito, por assim dizer, que é conhecido como o direito internacional do trabalho. Esse novo ramo também culminou na criação de um órgão específico para isso, para as questões envolvendo trabalhadores, trabalho e direito internacional, que é a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. A OIT é o órgão responsável por regulamentar as condições do trabalho em âmbito internacional, bem como cabe a ela promover a justiça social. É ela quem deve emitir pareceres, diretrizes, regulamentações que envolvam questões trabalhistas, tanto no âmbito do direito internacional privado quanto no âmbito do direito internacional público. Desse modo, com o surgimento desse novo ramo, por assim dizer, do direito, que é o direito internacional do trabalho, quando ele se encontrou com um ramo já existente do direito, que é o direito internacional privado, ele também culminou com o surgimento de um novo subramo, subgrupo, por assim dizer, que é conhecido hoje como o direito internacional privado do trabalho. Esse agora novo ramo é o responsável por regulamentar as questões trabalhistas quando elas dizem respeito a questões entre particulares, entre um trabalhador de uma nacionalidade com um empregador de outra, e assim por diante. Isso ocorreu porque, devido ao aumento da globalização e a crescente de empresas multinacionais, as quais geralmente possuem sede em um país com empregados contratados de diversas outras localidades, de diversos outros países, fez com que começassem a surgir conflitos trabalhistas. E esses conflitos trabalhistas precisavam de uma definição para qual lei seria aplicada naquele caso, porque nesses casos sempre existe um elemento estrangeiro, seja o empregador, seja o empregado. Por isso, cabe ao julgador, quando ele for analisar o caso concreto, primeiramente
ver qual será a justiça competente. Se é a justiça do local do domicílio do empregador, do empregado, ou se é do local da sede da empresa, e assim por diante. Como ele também deve ver qual é a lei aplicável ao caso. Se é a lei do local onde foi elaborado o contrato, se é a lei do local da prestação de serviço, se é a lei do local do domicílio do empregador e assim por diante. A legislação brasileira, ela entende que deve prevalecer nesses casos a legislação do local da prestação do serviço. Esse é um entendimento atual e majoritário, ou seja, mesmo que uma pessoa seja contratada na Argentina para vir trabalhar no Brasil, nesse caso, como o local da execução do serviço se dará aqui no Brasil, a lei que deve ser aplicada será a brasileira, mesmo que o contrato tenha sido elaborado e firmado na Argentina. A exceção que a gente tem a esses casos são os trabalhadores brasileiros contratados para atuarem em embaixadas estrangeiras. Nesses casos, por força constitucional, deverá ser aplicada a lei brasileira, porque eles entendem que é a melhor aplicação da lei brasileira para evitar um possível enriquecimento desse país em face ao trabalhador nacional. Por essa razão e por previsão constitucional, nesses casos, aplica-se a lei brasileira, não a lei do local de prestação de serviço. Essa norma que deve prevalecer, que deve ser aplicada a lei do local de prestação de serviço quando se tem um conflito trabalhista, ela já vinha prevista no Código de Bustatami, o qual prevê que, em caso de acidente de trabalho e afins, deve ser aplicada a lei do local em que o empregado está prestando o seu serviço. Tínhamos também uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 207, a qual não está mais vigente, mas que também trazia essa previsão, que os dissídios trabalhistas deveriam ser resolvidos tendo como base a lei do local de prestação do serviço. Então, esse é o entendimento atual, mas ele foi... Não é que ele foi melhorado, não é bem essa palavra, mas ele foi atualizado. Ou seja, o território, a lei do território, do local da prestação de serviço, ela não é mais absoluta. Ela agora, ela comporta um determinado, como é que eu posso dizer? Uma determinada flexibilização. Ou seja, entende-se atualmente que pode ser aplicada a lei que for mais favorável ao trabalhador. Desse modo, em um conflito trabalhista, em que o empregado preste seus serviços num país X, mas ele foi contratado no país Y, e esse país Y, para aquele caso, possui uma norma que é mais benéfica ao trabalhador, o julgador, na hora de analisar o caso, ele pode optar por aplicar essa lei que é mais benéfica, em vez de aplicar a lei do local de prestação do serviço. Esse é um entendimento atual e que está sendo aceito por boa parte dos países, pela maioria. Ele vem sendo aceito pela maioria. Então, a regra geral é que num conflito trabalhista deverá ser aplicada a legislação do local de prestação de serviço, mas se o julgador analisar o caso e ver que a lei do local de contratação, por exemplo, é mais favorável ao trabalhador, ao empregado, é essa norma que ele deverá aplicar. Por fim, para falar um pouquinho sobre o contrato em si, o contrato individual de trabalho, a legislação brasileira prevê que ele deve ser feito por partes capazes
E essas partes capazes, o que definirá quem são partes capazes é o local de domicílio das partes, tanto do empregador quanto a do empregado. Também no que diz respeito ao seu conteúdo, ele se regerá pela legislação do local em que ele foi elaborado. Os seus efeitos, eles terão como base a legislação do local do domicílio do empregador. E, por fim, no que diz respeito à rescisão, ela será nos moldes do local onde está sendo executado o trabalho. Então, sobre o contrato individual de trabalho e os conflitos interespaciais, era isso. Muito obrigada. Primeiramente, quero saudar a senhora professora Carla de Labora e estendo meus cumprimentos aos demais colegas. De imediato, faço a apresentação. A distinção entre contratos internos e contratos internacionais. Esse é o tema sobre o qual irei tratar e passo agora a fazer algumas considerações. Os contratos, então, são a forma típica de circulação de direitos e obrigações. E, por essa razão, eles possuem uma grande relevância, tanto econômica e jurídica. Com efeito, o contrato tem a missão de trazer aos contratantes a segurança jurídica para o seu cumprimento, então, ou a sua reparação. Referente à distinção propriamente dita entre contratos internos e internacionais, surgiram algumas concepções para fazer essa distinção. A primeira, então, foi uma concepção econômica, onde basicamente ela trazia que o contrato internacional, quando ele traduz num duplo movimento de mercadorias ou valores de um país para o exterior e reciprocamente, sendo, pois, irrelevante, então, a nacionalidade ou a residência das partes, ou o lugar de celebração desse contrato. Todavia, essa concepção ela foi acusada de restrita, o que então surgiu uma oposição, que foi a concepção jurídica, que qualifica então o contrato pela extraneidade, que tanto pode ser a residência dos sujeitos como a localização do objeto. A partir então dessa premissa, foi possível ao legislador brasileiro adotar o posicionamento que o contrato internacional será aquele que possuir elementos que permitam, então, vinculá-lo a mais de um sistema jurídico e tiver por objeto uma operação que envolva o duplo fluxo de bens pela fronteira. Nessa linha, então, para que um contrato esteja propriamente sujeito a dois ou mais ordenamento jurídico, há que se identificar os elementos de extraneidade e sua relevância jurídica. Para o direito brasileiro, um exemplo relevante então de extraneidade seria o domicílio então das partes contratantes. Como exemplo, dá para citar que um contrato de locação será então internacional se celebrado entre uma pessoa domiciliada na Itália e outra aqui no Brasil, mesmo que ambas sejam brasileiras, e que o objeto do contrato se encontre em solo nacional. Então, os contratos internacionais, eles podem ser o acordo de vontade que submetam a um ou mais sistemas jurídicos. Outra característica peculiar ao contrato internacional
seria a possibilidade de ser sujeito à regulamentação de outro ordenamento jurídico. Já o contrato nacional, esse não apresenta elementos capazes, então, de conectá-lo a outra ordem jurídica, sendo aplicado a ele somente o direito nacional. O contrato interno, então, está circunscrito ao direito local, pode-se dizer assim, independente, então, do domicílio ou nacionalidade das partes, não se alargando sua operatividade fora dos limites territoriais. Já o contrato internacional, por seu turno, é necessariamente extraterritorial, ainda que as partes tenham a mesma nacionalidade. O que importa, então, nessa hipótese, são os fatores decorrentes em toda a sua amplitude da dominalidade e dos sistemas jurídicos intervenientes. Portanto, pode-se dizer que, quanto aos elementos constitutivos do contrato, como, por exemplo, as partes, o objeto e o local, se originam e se realizam dentro dos limites geográficos e políticos de um único país. Assim, então, estar-se diante de contrato. Inversamente, quando as partes contratantes tenham nacionalidades diversas ou domicílio em países diferentes, quanto ao seu objeto do contrato seja entregue ou prestado de forma extraterritorial, ou quando os lugares de celebração e execução das obrigações contraídas, então, também não se coincidem, assim estaremos diante de contratos internacionais. Portanto, com base em tudo o que foi exposto, é possível notar que o contrato internacional não é um contrato tão simples como o contrato interno, já que os aspectos jurídicos que eles abordam são bem mais complexos, né, que o contrato interno. Olá, meu nome é Marina Duarte e, dando continuação aos temas apresentados pelos colegas dentro das obrigações contratuais e extracontratuais, vou apresentar agora quanto às providências prévias à elaboração do contrato. Para iniciar, o contrato, independentemente de interno ou internacional, é a representação de acordo de vontades entre mais de um indivíduo, bem como ele ajusta e condiciona essas vontades de modo a garantir a finalidade para a qual foi formado. Logo, passo a apresentar como esta autonomia de vontade funciona dentro dos contratos internacionais. Nesse caso, então, as partes envolvidas têm o direito de escolher quais leis serão aplicáveis ao contrato e como esse será regido, o foro e o juízo arbitral, respeitando a soberania nacional escolhida, a ordem pública e os bons costumes. Desse modo, a autonomia de vontade não é exatamente livre em todos os seus aspectos. É como um pássaro que vive dentro de uma gaiola. Ele pode movimentar-se para qualquer dos lados, mas em todos encontrará limites. É a forma como a tutela jurisdicional de um Estado será mantida, porque ele, ao fim, é o terceiro interessado ao processo, mesmo que indiretamente. Esse elemento será levado por toda a fase preliminar de um contrato. Cabe fazer, então, a distinção entre o contrato e a sua formação, visto que ambos não podem se confundir, pois exigem diferentes requisitos e suas existências possuem diferentes fases de composição.
Para que a finalidade contratual seja, enfim, atingida e efetuada da melhor maneira possível, faz-se necessária algumas medidas cautelares prévias, que começam antes mesmo de ter sido composta uma finalidade. No direito internacional, o costume é fonte e diretiva principal para qualquer relação jurídica. Portanto, a tradição de realizar fase preliminar a um contrato torna-se força obrigatória para as partes envolvidas. E como explicado por Irineu Strenger, são chamadas de formação contratual todas as fases, a partir das tratativas iniciais, que têm por finalidade a colocação de pressupostos do objeto consensual, com força vinculativa e eficácia jurídica, que prevalece para todos os efeitos posteriores, salvo revogação expressa pelas partes. Dessa forma, persistem 4 passos para a formação contratual: o encontro das partes interessadas, as negociações, a lealdade dos negociadores e a decisão. O encontro das partes resume-se no intercâmbio das relações pessoais com as relações comerciais, ou seja, para que haja um encontro é necessário um ambiente de conexão dessas, como, por exemplo, feiras e exposições proporcionadas por empresas, ou até mesmo bancos, que vão funcionar como intermediadores de um encontro. Quanto às negociações, essas traduzem-se em prévios esclarecimentos e ajustes na autonomia das vontades e interesses que perfazem um contrato. E aqui há alguns aspectos que devem ser observados. O primeiro deles é que, como em qualquer outro contrato interno, a boa-fé é a norteadora de uma relação contratual, que permite que os compromissos firmados e as partes por trás deles não sejam desamparadas, e é a garantia implícita do contrato. O segundo é a consciência de que a regra é a liberdade contratual, ou seja, é a consideração das extensões que se quer percorrer dentro de obrigações respectivas e que não extrapole a ordem legal e ética. O terceiro, por sua vez, é a promoção de cláusulas que prevêem a vida do contrato, onde será necessário convencionar uma solução, como, por exemplo, a cláusula referente à definição da arbitragem como meio de solução de conflitos contratuais futuros. Já o quarto e último requisito dentro das negociações seria a investigação e solução das lacunas que devem ser preenchidas dentro do contrato. As cláusulas devem ser todas discutidas, limitando-se ao essencial, ou, na medida do possível, definir as soluções de todas as hipóteses de conflito capazes de ocorrer. E aqui, retornando aos passos para a formação contratual, quanto à lealdade dos negociadores, essa correlaciona-se à boa-fé inerente aos contratos. Para que se evite qualquer obstáculo à inexecução do contrato, os negociadores têm a obrigação de comunicar este obstáculo ao outro contratante, sob pena de gerar culpa acarretadora de responsabilidade. Alguns autores prescrevem possíveis sanções quando essa situação ocorrer. A primeira é a anulação do contrato e a segunda é o requerimento de perdas e danos pela vítima de comportamento desleal. Também se remete que a fase preliminar também possui força vinculativa. Qualquer dos danos causados nessa fase pode sim ser objeto de conflito jurídico e concluir em ruptura negocial preliminar. Por último, o passo da decisão é o ponto culminante da fase de negociação, e nela serão então vinculadas 3 obrigações. Primeira é que os negociadores deverão manter sua oferta durante o período convencionado. Segundo, que eles devem abster-se de todo ato ou fato que possa impedir a conclusão do contrato prometido. E, por último, os negociadores devem, enfim, lavrar o contrato definitivo quando chegado o momento. Dessa forma, qualquer negociação e consequente decisão formará a relação jurídica na qual estão estabelecidas promessas, com tempo ou não determinado para o cumprimento,
levando então ao firmamento e positivação do contrato, com prazo e condições pré-determinadas e que devem ser cumpridas. Obrigada. Oi, meu nome é Natália Cristina Lima e eu vou falar sobre a formação dos contratos internacionais. Existem alguns requisitos que devem ser observados na formação desses contratos. A primeira deles é a capacidade das partes. As partes precisam ser plenamente capazes, caso contrário, o contrato não vai ter validade. Também não pode haver existência de um impedimento legal nos países de origem dos contratantes, ou impedimentos no que diz respeito ao objeto daquele contrato, a forma de pagamento, execuibilidade e também a exigibilidade de direitos e obrigações. Por conta disso, é necessário que seja feita uma declaração de impedimentos legais, que pode ser feita em um instrumento escrito ou não. Existem também 2 recursos que são utilizados para que as partes se certifiquem que não haja qualquer impedimento legal, sendo eles as legal opinions e as declarações contratuais. As legal opinions são pareceres prévios que são emitidos por um jurista ou advogado dos países de origem dos contratantes, que vão versar sobre as condições de aplicabilidade do contrato, extensão, gravidade e responsabilidades envolvidas na transação. Só que as legal opinions elas são de cunho oneroso. Por razão disso, não são escolhidas na maioria das vezes. Sobrando a segunda opção, que são as declarações contratuais, que são assertivas lançadas aos contratos pelas quais os contratantes declaram, de maneira expressa e formal, fatos e dados jurídicos de seu país que sejam relacionados à transação que vai ser realizada pelo instrumento contratual. Outro ponto relevante é também conferir a existência de acordos internacionais que versem sobre a bitributação, uma vez que é necessário para apurar todos os aspectos tributários que envolvem o objeto do contrato internacional. Outro requisito que deve ser levado em consideração é a definição de uma legislação aplicável. Na maioria dos casos, os contratos internacionais eles não ficam subordinados a regimes unitários ou à legislação de um único país. E por conta disso, é necessário escolher bem a lei que vai reger aquele contrato, porque a lei de um país difere da lei de outro. Outro aspecto é a língua que vai prevalecer naquele contrato. A indicação é que seja a língua da mesma lei que vai ser aplicada naquele negócio, ou a língua do foro que foi eleito entre os contratantes, uma vez que essa língua vai ser mais fácil para sanar possíveis dúvidas que possam surgir na interpretação de cláusulas e também dirimir possíveis conflitos no futuro. Outro ponto interessante é que contratos que são elaborados em língua estrangeira devem ser obrigatoriamente traduzidos para o português, a fim de que tenham validade aqui no Brasil. O juiz arbitral é quando as partes podem escolher qual fórmula arbitral de solução de conflitos vai ser aplicada naquele contrato. Elas devem convencionar de maneira expressa, conforme dispõe a Lei 9.307, e existem 2 formas para isso. As partes se comprometem a se submeter à arbitragem de possíveis litígios no futuro por meio de uma cláusula compromissória ou por meio de um compromisso arbitral, que é quando há a convenção pela qual os contratantes se submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas. Esse compromisso arbitral é um contrato separado do contrato principal, onde vai haver a nomeação de árbitros ou de um árbitro, cujo objetivo vai ser resolver os litígios pendentes naquele contrato. Outro requisito é o foro de eleição, que vai reger aquele negócio. As partes devem determinar o foro competente, uma vez que a autoridade judicial desse foro que vai decidir o direito aplicável àquele negócio. As partes devem se ater aos aspectos do direito internacional privado do foro, que vai ser responsável pelo instrumento, uma vez que é esse que vai determinar
a lei aplicável ao caso. Também é preciso ter cuidado porque a ausência de uma cláusula que estabelece o foro vai importar na escolha de um foro e legislação de qualquer país envolvido no negócio. Existem também as cláusulas de garantia do contrato, que são cláusulas que envolvem contratos internacionais de comércio, e a eficácia delas vai determinar ou não um bom cumprimento das obrigações estabelecidas naquele contrato. A garantia se dá por meio de se dá em 3 partes: o ordenador, o beneficiário e o garantidor. A obrigação que o cumprimento se garante pode ser a de pagar determinada quantia em dinheiro, a de fazer a entrega de bens, dos bens, e a de executar o compromisso de construção. Também existem as cláusulas de força maior, que são aquelas cláusulas que estão inseridas nas cláusulas exoneratórias de responsabilidade, quando há uma má execução ou inexecução do contrato por alguma razão que não seja vontade das partes. A força maior é quando existe algum evento que não é possível prever ou evitar, nem pelas partes nem por terceiros, mesmo que sejam tomadas as medidas econômicas possíveis. Além disso, essa cláusula também pode descrever que o contratante busque cumprir o pactuado, mesmo com um evento imprevisível, como também pode prever um prazo para que essa situação se estabeleça e o contrato seja cumprido. E, por fim, existem as cláusulas penais, que é a única cláusula que não há uma fórmula pré-constituída de elaboração, permitindo que os contratantes tenham liberdade para determinar os limites daquele contrato, como bem entenderem, desde que sempre seja observado as limitações das legislações internas e internacionais. Olá a todos, meu nome é Gabriel Sala da Silva e eu vou falar um pouco sobre as cláusulas essenciais ao contrato internacional. Então, tratando-se sobre as cláusulas essenciais ao contrato internacional, leva-se como base as noções básicas de um contrato internacional de compra e venda, pois na prática esse contrato é o mais comum e o mais utilizado. Então, ele serve assim como um modelo para as outras espécies de contrato. Então, alguns requisitos da redação e estruturação de um contrato internacional são o elenco das partes, as definições ou expressões que serão aceitas no contrato com determinado sentido e o objeto, sendo que os bens transacionados eles deverão ser amplamente descritos, contendo como itens a descrição completa e detalhada do objeto, minimizando assim a possibilidade subsequente de um desacordo ou alguma divergência quanto à conformidade dos bens descritos no contrato, e também a qualidade desses bens, que deverão ter qualidades mínimas, que deverão ser apresentadas no momento da tradição, da entrega, sendo que a responsabilidade do vendedor dos efeitos ocultos que possam aparecer nesse objeto. Contudo, então, na realidade, as partes elas ficam livres para fixar a qualidade e as condições dos bens, então sendo levado em conta a sua destinação, que será elemento fundamental para a formação do preço do produto. Outra prática comum que também pode ocorrer é a exigência por parte do comprador de algum certificado de qualidade do produto, então alguma inspeção de origem ou firmado por algum perito independente, para que ele possa ter a certeza que o produto tem uma procedência boa e então realizar o pagamento. E sendo o custo desses serviços normalmente por responsabilidade do vendedor. Então, alguns mais requisitos que possui o contrato de compra e venda internacional são as condições gerais, condições particulares, garantias bancárias, eventos e possíveis faltas das partes, rescisões e penalidade, a eleição de um juiz arbitral ou algum tribunal arbitral neutro, a eleição de um foro, a convenção da lei aplicável ao contrato e também a forma de prazo e de comunicação. Também é importante destacar o papel da Convenção das Nações Unidas
para contratos de venda internacional de mercadorias, né? Que essa convenção foi realizada em 1980 e ela buscou eliminar alguns obstáculos jurídicos e trazer mais segurança comercial, contribuindo assim para um certo desenvolvimento do comércio internacional, né? Então a convenção ela foi assinada por 59 países e ela tratou de harmonizar as práticas de comércio entre os mercados internacionais através de regras aplicáveis aos contratos de compra e venda internacional, compatíveis com diferentes sistemas de governo, diferentes sistemas econômicos, sociais e jurídicos. Falando agora um pouquinho sobre as modalidades contratuais, os contratos internacionais eles se dividem em algumas modalidades, né? Então, o contrato de compra e venda é um acordo entre duas partes, sendo um o vendedor e a outro comprador. E por esse contrato, o vendedor ele se obriga a transferir a propriedade de uma coisa ao comprador e esse se obriga à retribuição de um preço determinado. Então, nos casos de venda em que tanto as partes envolvidas quanto o objeto do negócio encontram-se no mesmo estado, não surgem dúvidas, né, quanto à determinação do ordenamento jurídico aplicável ao caso, né, ao contrato. Contudo, quando se tratam de estados diferentes ou que se adicione elementos, como por exemplo a mercadoria esteja situada ou seja transportada entre territórios de estados diversos, ocorre a compra e venda internacional. Então, dessa forma, quando falamos de compra e venda internacional, consequentemente tratamos também de dois estados diferentes, ou seja, competentes, né, para considerar o seu direito e aplicar ele ao negócio. Por outro lado, também é de longa data a tentativa de uma unificação de um direito aplicável nas relações internacionais em razão das dificuldades enfrentadas pela multiplicidade de ordenamentos jurídicos. Então, as chamadas Incoterms são regras internacionais para a interpretação de termos comerciais, tendo natureza facultativa, com a finalidade de harmonizar, então, as relações internacionais, unificando a interpretação de termos utilizados nos contratos de compra e venda internacional. Então, sobre a prática também do factoring, se tem o conceito de uma relação jurídica entre duas empresas. Uma delas entrega a outra um título de crédito, recebendo como contraprestação o valor desse título, sendo que deste é descontada uma certa quantia como remuneração pelo adiantamento. Já o leasing, ele é uma modalidade de contrato mercantil, no qual se possibilita a um futuro arrendatário receber da empresa arrendante como locação de bens imóveis ou imóveis, de bens móveis ou imóveis que este adquire em nome próprio, podendo usá-lo por período irrevogável e ao fim tendo a opção de adquirir esse imóvel totalmente ou também em parte. E ainda o leasing, ele se distingue em duas modalidades de contrato, sendo o leasing financeiro e o leasing operacional, estando o leasing financeiro ligado ao departamento de bancos, né, pelo nome já leasing financeiro, e o leasing operacional, ele sendo conhecido também como renting, pois ele surgiu como meio das indústrias norte-americanas assegurarem o escoamento da sua produção.